Olá, gente. Eu espero que vocês tenham acompanhado o primeiro vídeo que foi postado. A gente vai continuar conversando um pouquinho sobre escrita criativa, né? Essa escrita literária, o nosso curso que fala de identidade, memórias e narrativas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o eu e os outros e como essa relação pode ser identificada dentro da literatura. Eu vou começar essa nossa conversa de hoje lendo um poema da Hilda Hitz, nesse livro aqui, que é o HH da poesia, na página 165. A Hilda começa dizendo assim: E por que me escolheste? Em direção menos me plasmei. Entre uma pausa e outra fui cantando umas reminiscências, uns afetos, e carregava atônita meu gesto, porque dizia coisas que nem sei. Ouvi continuamente muitas vozes, uns de fogo e água tão intensas, outras crepusculares, e entendia que era preciso falar de uma ciência, uma estranha alquimia. O homem é só, mas constelar na ausência, seu sangue em ouro se transmuda na pedra ressuscitada. No mercúrio se eleva. É só verdade, é postura e secreta. Há vaidade e penumbra no meu canto. Meu dizer é de bronze, essa teia de prata, a mim mesma me espanta. Bem, queria começar nossa conversa de hoje falando um pouco sobre esse poema, que eu achei muito interessante como ele começa. O eu lírico, né, que é esse eu que se manifesta aqui no poema, pergunta: e por que me escolheste? E como a gente pode pensar essa escrita de si? E eu trago algumas reflexões para vocês. E eu pergunto: o que eu sinto? O que é que você sente? O eu lírico do poema pergunta: por que me escolheste? Ela fala da ciência, dessa alquimia, que o homem é ausência, é solidão, vai reverberando, vai se expressando. O que nós somos capazes de sentir? E essa pergunta, ao mesmo tempo que parece muito óbvia, ela se torna também muito complexa, né? Somos capazes de sentir felicidade, alegria, raiva, emoções, rancor, mas dizer essas palavras são fáceis, mas lidar com esse turbilhão de emoções, alguns têm uma facilidade muito grande em chorar, outros já têm dificuldade de chorar, uns conseguem ao imediato do seu aborrecimento se expressar, mostrar a raiva, se aborrecer, outros trancam tudo isso e vai remoendo e vai se misturando com outras coisas, e a gente se pergunta: o que eu sinto? O que é que você sente? E disso que você é capaz de sentir, eu pergunto: o que é dito? O que eu digo? O que eu sou capaz de dizer disso que eu sinto? E para iluminar essas nossas reflexões, eu queria ler um poema de uma autora chamada Amanda Cardoso. Ela escreveu algo muito interessante. Ela diz assim: tenho em mim todas as saudades do mundo, suas febres brancas despejadas nos oceanos azuis, dos teus olhos, despejadas nas tristezas de tua alma. Tenho muitos nomes, muitas datas e muitos sonhos, mas nenhum destes é sobre mim. Sobre mim nada se aplica, senão as tristezas dos teus olhos. A gente vê aqui o eu lírico dizendo que tem nele, né, o eu lírico do poema, que tem sobre ele todas as saudades do mundo. E esse eu lírico é capaz de sentir, capaz de dizer o que sente. E a gente vai pensar um pouco: qual é a nossa capacidade de sentir? Ela é muito ampla? Sim, somos. A nossa capacidade de sentir é muito ampla. Mas e a nossa capacidade de se expressar? Como a gente consegue pensar a escrita dentro disso, desse jogo? Do que eu sou, do que eu penso, do que eu digo, do que eu sou capaz de dizer, do que eu sinto. Como é que eu vou me expressar, né? Por que é importante a gente partir de nós mesmos nessa escrita? Como eu falei na aula passada,
é muito particular. Tem coisas que só nós vivemos, só nós saberemos falar sobre isso. Então trazer isso para dentro da escrita, da literatura, torna o jogo da escrita muito interessante. Eu vou ler um outro poema, que é do Eduardo Júlio, está na página 49. O autor diz assim: 5 gatos foram deixados na casa, no dia que mudamos às pressas, de cidade, de país, de costumes. 5 gatos permaneceram na porta, à espera do retorno dos donos. 5 gatos gestados no ambiente, perplexos, sem alimentos, sem afagos. 5 gatos traídos, livres, na residência, soltos no labirinto do cotidiano, tragados pela rotina. Nunca mais tentamos salvar 5 gatos. Bem, a gente vê aqui que é uma experiência muito diferente, né? Pelo que a gente consegue interpretar, esse eu lírico aqui narra o abandono de 5 gatos, uma possível mudança não apenas de cidade, mas de país, de costume, algo foi deixado para trás. Então isso pertence muito ao eu lírico e ele trouxe isso para a gente, consegue colocar isso no poema. Então a gente vai pensar muito sobre, então, o que é escrever? Escrever de alguma maneira é a gente se colocar desnudo no papel, a gente colocar as nossas memórias, nossos sentimentos, a nossa identidade, o que nos constitui, particularidade, o nome da rua, da casa da nossa avó, do nosso avô, não sei, coisas que nos pertencem, histórias familiares que eu consiga dividir. Esse poema é muito tocante, forte, pensar nesses 5 gatos abandonados, mas é uma experiência particular que aqui na hora da escrita se tornou muito universal. Então, não é que a gente queira encontrar respostas, mas é importante que queiramos ter reflexões, pensar o que é a escrita, o que eu quero da escrita e como eu vou me colocar diante da escrita. Então, diante disso, a gente vai fazer nosso primeiro exercício. Convido vocês, sem medo, e postem aqui, por favor, para que os colegas possam interagir e ver. Eu quero que vocês escrevam um pequeno texto. Pode ser em prosa, verso, pode ser um relato, um poema, uma rima, uma letra de canção. Fiquem à vontade. Mas eu quero que o poema de vocês comece com a palavra eu e que tenha também a palavra rua e termine com avô ou avó. Fiquem à vontade. Começa com a palavra eu, tem que ter em algum momento do texto a palavra rua e que termine com a palavra avô ou com a palavra avó. E não esqueça, amanhã a gente tem nosso último encontro.